E o Palmeiras marca a reunião para contratar Luciano Rodrigues, o centroavante uruguaio tido pela imprensa de lá como o novo Luizito Soares. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também sobre o São Paulo, que deverá receber nos próximos dias proposta oficial do Eintracht Frankfurt por um zagueiro. Fala ainda sobre o Corinthians. Você sabia que o Timão tem 5 espaços disponíveis para publicidade no seu uniforme? Já o Flamengo acaba com o rodízio. Tite percebeu que as cobranças aumentaram em cima dele e vai com força máxima diante do Botafogo. E Alexis Sanches, atacante chileno da seleção de vários clubes grandes, pode pintar no Brasil na metade do ano. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Só queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e comentarem sobre tudo o que vocês quiserem. Super importante esse engajamento para que o vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito. Tô mostrando na tela partidas dessa sexta-noite pela Série B do Campeonato Brasileiro com os meus palpites. A gente tem Ituano e Operário, eu vou de empate. Sport Vila Nova, vitória do Sport. Tem também Avaí e Santos. Tô achando que o Peixe vence lá em Santa Catarina para completar. Guarani e Chapecoense, vou de vitória do Bugre. E você manja de futebol, gosta de dar seus pitacos, então vem se divertir comigo na Aposta Ganha. Para participar é simples, tem link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro, depositou, 100% dessa grana volta em bônus para você se divertir. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para deixar você bem informado no final da noite da sexta e início do fim de semana. Primeira novidade sobre o Cruzeiro, que acertou ao longo do dia a prorrogação do contrato do zagueiro Bruno Alves e do meio atacante Juan Gabriel. Os dois tiveram seus vínculos prorrogados por mais 3 anos, duas promessas das categorias de base, ambas representadas pelo empresário Diogo Silva da Web Soccer. Bora contar também que o Grêmio não vai ficar com JP Galvão, centroavante que pertence ao Fenerbahçe, está emprestado. Para comprá-lo em definitivo, o Grêmio precisaria desembolsar 3 milhões de euros, valor considerado muito alto para alguém que não tem conseguido dar conta do recado. JP está com dias contados. Para completar, André, volante do Fluminense, teve uma lesão grave no jogo contra o Cerro Porteño. Num primeiro exame, imagina-se uma lesão do cruzado medial do joelho, que é menos significativa do que a lesão do ligamento cruzado, né? Esse é o medial e não o ligamento cruzado. Se confirmado o diagnóstico, André para por 2 meses sem a necessidade de intervenção cirúrgica, mais ou menos como aconteceu com o Alexander. Quero falar agora sobre John Textor, que foi condenado nessa sexta-feira pelo STJD. Você lembra, né? O dono da SAF do Botafogo chamou a CBF de corrupta, falou que o Edinaldo deveria deixar a presidência da entidade, afirmou que o futebol brasileiro é alvo de manipulação de resultados, que o Palmeiras foi campeão graças a ajudas externas, também disse que a arbitragem e o VAR não funcionam, chegou a dizer que os jogos do Palmeiras contra o São Paulo e contra o Fortaleza têm problemas de entrega, enfim, uma série de acusações. Na semana passada, ele esteve no STJD para apresentar o que ele chama de provas. Nessa sexta-feira, o STJD decidiu suspendê-lo do futebol por 45 dias, além da aplicação de uma multa de 100 mil reais. Para mim, ficou barato. Se o STJD não concorda com o que o Textor chama de provas, caberia uma punição extremamente pesada, muito maior do que 45 dias, que equivalem a 1 mês e meio, especialmente para alguém que mora fora do país, ele vai tirar isso de letra. Ou então, se o STJD entende que o que ele chama de provas são algo concreto, isso precisaria render uma investigação e nenhuma punição ao Textor. Estou extremamente desapontado com o comportamento do STJD, mas queria saber a sua opinião. O Textor merecia uma punição maior, ele fala demais. O que ele diz faz sentido? Use o espaço para comentários e deixe registrado o que você pensa, beleza? Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, que decidiu entrar na justiça para cobrar uma indenização de 30 milhões de reais da Prefeitura de Belo Horizonte. O motivo, o terreno onde seria o estádio do clube na década de 1940, lá na Pampulha.
uma briga antiga e que agora desencadeou nesse processo no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, informação trazida ao longo da sexta-feira pelo GE. Só para completar, vale a lembrança de que o Atlético construiu seu novo estádio, a Arena MRV, em terreno doado pelo Rubens Menin, que se tornou nesse meio tempo o principal acionista do Galo e também comprou os name rights do estádio, até por isso a arena se chama Arena MRV. Hora de falar sobre o São Paulo. Quero contar para vocês com exclusividade que o Eintracht Frankfurt prepara para os próximos dias uma proposta oficial pelo zagueiro Hugo, de só 17 anos de idade. Nicola, não conheço o Hugo, eu apresento para vocês. Atleta formado na base do clube, desde 2017 atuando pelo São Paulo, iniciou no futsal e nesse momento é zagueiro do time sub-17 que está na final da Copa do Brasil da categoria, confronto decisivo contra o Fluminense. Zagueiro canhoto, de muita qualidade com a bola nos pés, mas também muito bom no combate. O nome dele foi sugerido para o Eintracht Frankfurt pelo empresário Marcelo Robalinho, que inclusive está na Alemanha tratando dessa negociação. Frankfurt ficou de apresentar nos próximos dias uma oferta oficial ao São Paulo. A ideia do clube alemão é contar com o Hugo antes mesmo dele completar 18 anos. Ele iria para lá, em caso de acerto com o São Paulo, por um período de experiência já com acordo fechado. E aí quando ele completasse 18 anos, a partir da metade do ano que vem, ele estaria liberado para jogar pelo clube alemão. A busca, especialmente de times alemães no Brasil, consiste quase sempre em zagueiros e laterais. E a intenção, a visão entre os dirigentes do Frankfurt de que esse atleta pode ser um enorme sucesso por lá. Só para completar uma curiosidade, o Hugo tem uma irmã jogando futebol, a Sassá, que até outro dia defendia o Grêmio, defendia o Palmeiras e acaba de se mudar para o Grêmio, atleta de 21 anos de idade. Só para fechar sobre o São Paulo, mais uma informação: Tricolor pagou nessa quinta-feira a primeira das 3 parcelas da indenização a Thiago Carpini, técnico que vai ter direito a 2 milhões de reais como multa pela quebra do contrato. Primeira parcela venceu nessa quinta, a segunda em 30 dias, a terceira em 60 dias. Bora falar agora sobre o Flamengo, e o Tite percebeu que a coisa começou a ficar feia para ele no Flamengo depois de poupar atletas nos jogos contra Palmeiras e Bolívar, os jogos mais importantes desse cenário, desse recorte atual. Contra o Palmeiras o Flamengo empata, mas deixa a impressão de que poderia vencer mesmo no Allianz Parque, e na Bolívia contra o Bolívar derrota por 2-1, que complica a situação no grupo, não em relação à classificação, mas em relação à primeira colocação. Muitas críticas de torcedores, jornalistas e até de dirigentes do Flamengo em relação ao modo como o Tite poupou atletas. Ele acabou não usando os titulares nem numa partida nem na outra. E o Tite decidiu por suspender esse rodízio, pelo menos para o confronto contra o Botafogo, marcado para esse domingo. Jogo importantíssimo pro Flamengo, que precisa se reafirmar. Os 7 atletas que nem viajaram para a Bolívia estarão em campo. São os casos de Pedro, Arrascaeta, Eric Pulgar, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan e Varela. Formação ideal, titular, exceto com aqueles atletas que não tiverem condições físicas de jogo. E o Tite já percebeu que no Flamengo não basta só ganhar, você precisa ganhar e convencer, nível de exigência altíssimo, até porque o Flamengo é dono da maior folha salarial, é o clube que mais investe, e uma torcida que ficou mal acostumada depois da passagem de Jorge Jesus. Bora falar agora sobre o Palmeiras, informação importante. Verdão tenta avançar na compra de Luciano Rodrigues, atacante uruguaio de só 20 anos de idade que pertence ao Liverpool. Há inclusive uma reunião marcada no Uruguai para os próximos dias. A ideia do Verdão é fechar o acordo antes do confronto da volta entre os times marcado para 9 de maio. A pressa se dá por causa do interesse de outros clubes, o Grupo City, entre eles que detém o Bahia e também do Flamengo. Esses interesses fizeram com que o Palmeiras acelerasse o passo. Queria contar um bastidor: o empresário do Luciano Rodrigues é Paulo Pitombeira, brasileiro de excelentes negócios no futebol nacional. Pitombeira já foi procurado pelos dirigentes do Palmeiras e sinalizou com o sim do jogador. Falta agora o principal, um acordo entre o Palmeiras e o Liverpool. O clube uruguaio estava pedindo mais do que os 12 milhões de dólares do início do ano em tratativas com o Vasco. A ideia do Palmeiras é gastar no máximo 12 milhões de euros para fechar com o jogador. Os uruguaios chegaram a pedir nos últimos dias 15 milhões de euros para que o negócio fosse fechado. Existe otimismo no Palmeiras em relação a esse acordo. Luciano Rodrigues chegaria
para ser o titular na saída do Endrick. O Endrick fica somente até a metade do ano quando se muda pro Real Madrid. Chegaram a especular que o Gabriel Jesus poderia ser contratado. Já contei para vocês no vídeo da manhã dessa sexta-feira que não há nenhuma chance desse negócio avançar. Hora de falar sobre o Corinthians. Você sabia que o Timão, responsável pelo maior patrocínio master da história da América do Sul, hoje tem 5 propriedades vagas em seu uniforme? Sim. Só para lembrar, nas últimas horas a Lucma não quis renovar seu espaço na barra traseira do calção. Alguns dias atrás, quem também seguiu o mesmo caminho foi a Telecena, que tinha contrato até a metade do ano, mas antecipou essa rescisão. A Telecena ocupava a barra dianteira da camisa. Dessa maneira, os 5 espaços no uniforme corintiano hoje são a barra frontal, a barra traseira, ambas da camisa, o omoplata, a barra traseira do calção e o meião. Corinthians tem nesse momento acordos com a VideBet pelo patrocínio master, com a Easy Seguros na barra superior das costas, com Postos Alê no peito, com o Banco BMG nas mangas e com a Unicesumar na barra frontal do calção. A expectativa, a promessa do Augusto era de faturamento acima de 200 milhões de reais com o uniforme. Com os 120 milhões da VideBet, mais 30 milhões da Nike, que é a fornecedora de material esportivo, já são 150 milhões de reais. Mas 5 espaços vagos demonstram uma dificuldade do departamento de marketing alvinegro. Só para completar, Rubão, diretor de futebol, reapareceu nessa sexta-feira recuperado de dengue e nem se cogitou ou conversou sobre a demissão dele. O Augusto havia tomado a decisão de dispensá-lo, mas, ao que parece, a pressão interna pediu que ele segurasse esse anúncio. E a saideira a respeito do Corinthians, Timão muito pressionado para o confronto contra o Fluminense, domingo, Neoquímica Arena, 16 horas, em caso de tropeço, é grande a chance de demissão do técnico português Antônio Oliveira. Quero fechar o vídeo para falar sobre Alexis Sanches, um dos principais jogadores da história do futebol chileno, 35 anos de idade, contrato com a Inter de Milão somente até junho. E ele não deve permanecer na Inter, temporada ruim. De 29 jogos, 4 gols e 4 assistências. É a temporada de pior desempenho do atleta desde 2018-2019, quando ele defendia o Manchester United. Diante desse cenário, ao que parece, o Alexis Sanches está saindo da Inter e livre para poder assinar com quem bem quiser. O Galatasaray da Turquia e a Udinese da Itália já sondaram o staff do jogador, demonstrando a intenção de contratá-lo. Também surgiram nas últimas horas especulações de que o Flamengo e o River Plate monitoram a situação do jogador. E aí só queria contar um bastidor: o André Curi, empresário super conhecido do futebol brasileiro, se tornou representante do Alexis Sanches para encontrar soluções na América do Sul. Então vocês, dirigentes de clubes brasileiros que gostariam de pelo menos entender as condições para um negócio com Alexis Sanches, o contato é de André Curi. André que não tem, por exemplo, uma boa relação com dirigentes do Corinthians, afinal de contas, ou melhor dizendo, quem hoje, entre os grandes empresários do futebol nacional, tem boa relação com o atual presidente corintiano? Enfim, você gostaria do Alexis Sanches no seu time do coração? Use o espaço para comentário, opine, esquece de deixar like, de compartilhar, a gente volta mais tarde com a live do Nicola. Abraço, tchau!